Pessoal, continuando os exemplos. Exercício 3 agora. Quantos números de dois algarismos podem ser formados utilizando os elementos do conjunto 5, 7 e 9? Ou seja, o exercício quer saber quantos números nós podemos formar utilizando esses algarismos aí. Vamos fazer o seguinte: número com dois algarismos, ele está se referindo ao número uma dezena e unidade. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos escolher a dezena. Quantas possibilidades de dezenas eu tenho? Pode ser o 5, pode ser o 7 ou pode ser o 9. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades para a minha dezena. 3, qualquer um desses 3. Então, 3 possibilidades. Já em relação à unidade, pode ser também qualquer um desses 3 algarismos, né? Ou seja, novamente, 3 possibilidades. Multiplicando as possibilidades de dezenas e unidades, teremos então quantos números que podem ser formados? 9 números. 9 números. Um exemplo, 79. Outro exemplo, 99. Outro exemplo, 57. Entendeu? E assim continua. Nós poderíamos fazer isso também pela árvore das possibilidades, mas daria um pouco mais de trabalho. Tudo bem? Próximo. Exercício 4. Quantos números de dois algarismos? Mas observem aqui, ó, escrevi em letras garrafais para nós percebermos a diferença. Quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados utilizando os elementos do conjunto 5, 7 e 9? Ou seja, com os mesmos algarismos, mas agora entrou essa palavrinha distintos. Distinto significa que não pode repetir. Por exemplo, esse número aqui não vale, ó, porque o 9 repetiu 2 vezes. Então, distintos, não pode haver repetição, certo? Então, sendo assim, vamos lá, montando a nossa esqueminha aqui. Nós estamos falando da dezena e da unidade, certo? Então, escolhendo um algarismo para dezena, pode ser qualquer um dos 3, pode ser o 5, pode ser o 7 ou pode ser o 9. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Com relação à unidade, e como não pode haver repetição, então eu tenho que tomar cuidado. Vamos imaginar, como eu disse, a gente tem que fazer bastante imaginação aqui. Vamos imaginar que para dezena eu tenha escolhido o 5. Bom, se eu escolhi o 5 para dezena, significa que eu não posso contar com o 5 novamente. Ele já foi utilizado, ok? Então eu já não tenho mais o 5 à minha disposição para a unidade. Daí, quantas possibilidades eu tenho para a unidade? 2, né? Quais são elas? O 7 e o 9. Ou seja, 3 vezes 2 igual a quanto? 6. Então eu consigo escrever 6 números distintos. Certo? Perceberam a diferença? O exercício 3 e o exercício 4 são exercícios bastante parecidos. Só que no exercício 3 eu admiti a repetição. Por exemplo, 99. Já no exercício 4 não admite-se a repetição. Tá? Nesse caso, a quantidade, as possibilidades diminuem. Tudo bem? Vamos lá, exercício 5. Diz o seguinte: em uma sala de aula de 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representantes de sala e de suplente.
De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Então vamos lá. Fazendo nosso esqueminha aqui, eu gosto de fazer que assim a gente não se perde. Então nessa sala será escolhido o representante, será escolhido o suplente. Tá? Vamos ao representante. Quantas possibilidades nós temos para o representante? Vamos admitir que todos os alunos tenham condições, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para ser o representante da sala? 25. 25 alunos. Escolhido o representante de sala, quantos alunos disputarão a suplência? 25 novamente? Claro que não. Quantos alunos agora eu tenho à disposição para a suplência? 24. Porque dos 25 alunos, um já foi escolhido. Então ele sai do conjunto de possibilidades. E aí então me sobram 24 alunos para disputar a suplência. E aí, pelo princípio multiplicativo, 25 vezes 24, quanto que dá, meus camaradinhos? 600. Então são 600 maneiras distintas aí. Beleza? Muito bem. Sexto exercício. Diz o seguinte: quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Lembrando que quando nós falamos de letras, nós temos quantas possibilidades? 26. São 26 letras à nossa disposição para as placas. E com relação aos algarismos, quantos algarismos nós temos? 10, né? Sistema decimal, 10 algarismos à nossa disposição. Vamos simular uma placa aqui? Vamos simular uma placa. Vamos lá. Vamos simular uma placa. Então, a placa ela tem 7, né? 7 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os três primeiros são as letras. Não é isso, pessoal? Todo mundo está cansado de ver placas por aí. E os 4 últimos caracteres são os algarismos. Tudo bem? Então vamos lá. Será escolhida a primeira letra. Quantas possibilidades? Ora, eu tenho à minha disposição 26 letras. Então, 26 possibilidades. Como o exercício não mencionou nada sobre repetição, então, se ele não menciona nada, eu admito a repetição, tá? Eu admito a repetição. Então, significa que a letra que apareceu aqui, ela pode aparecer aqui novamente. Então, novamente, 26 possibilidades. E para a terceira letra, novamente, 26 possibilidades. Agora, se tivesse aparecido essa palavrinha aqui, distintos, diferentes, sem repetição, aí como que ficaria aqui, meus camaradinhas? 26, 25 e 24. É fundamental que vocês compreendam isso. Como o exercício não comentou nada sobre repetição, eu estou admitindo que as letras podem se repetir. Eu estou admitindo que aqui pode ser, por exemplo, a letra A e a letra A. Tudo bem? Agora, se ele falasse que não poderia repetir letra, então aqui eu teria 26, aqui me sobrariam 25 e aqui me sobrariam 24. A mesma ideia em relação aos algarismos. São 10 algarismos, então são 10 possibilidades para essa casa, 10 possibilidades para essa casa, 10 possibilidades e 10 possibilidades. Tudo bem? E agora nós temos que multiplicar isso daí, só que vai dar um número alto pra caramba. Eu só vou deixar na forma de potência, tá? E depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês mesmos multiplicam.
Mas aqui o 26 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes, né? Então, como que eu escrevo isso? 26 elevado ao cubo. Vezes. E o 10 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Então, 26 ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência. Esta é a resposta. Certo, meus camaradinhas? Abraço e até a próxima!